episódio da segunda temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 26º Congresso Unidas, que esse ano está sendo realizado em Salvador, na Bahia. A gente sabe que um dos maiores desafios da saúde suplementar é a sustentabilidade. Então, como a gente consegue ter uma lei que permita que o mercado se desenvolva, que a gente ofereça assistência para os nossos beneficiários e que funcione para todo mundo. E a gente está exatamente num momento de discussão regulatória e, para isso, eu tenho o prazer de conversar com o Fred Borges, superintendente da Abrange, um dos maiores entendedores de como funciona todo o processo de construção de uma legislação no país. Fred, eu queria começar esse bate-papo para você comentar um pouquinho todo esse processo que nos trouxe até onde estamos hoje. A gente tem a lei lá de 98 a 9656, a gente teve algumas alterações no legislativo ano passado com a 14454 e a gente tem aí uma perspectiva de aprimoramento das regras que temos hoje. Como a gente chegou até aqui? Me conta um pouquinho desse histórico, especialmente das últimas discussões, e como você enxerga que deveria ser o cenário ideal do regulatório da saúde suplementar. Bom, Núbia, boa tarde. Primeiro, agradecendo a oportunidade de estar aqui. Vamos lá. A gente, como você colocou, a gente tem uma lei que é uma lei de 98, tá? A gente, então, olhando para o que a gente viveu, a gente está com o nosso marco legal vencido. O Brasil, a cada 20 anos, no máximo, ele revisita os marcos legais. A gente fez isso no saneamento, na internet, no setor de energia. Então, assim, a gente precisa hoje revisitar o nosso marco legal. E a saúde, especialmente a saúde, ela tem uma realidade diferente. A gente tem hoje muito mais do que nós tínhamos lá atrás. Então, assim, a gente tem tecnologias, a gente tem medicações, são medicações muito mais complexas, mais elaboradas. Em 98 a gente não pensava no PET scan, em 98 a gente não pensava em medicações, em terapia gênicas, nada disso. Os medicamentos biológicos, as terapias gênicas. Então, assim, a gente vive hoje uma necessidade de enxergar a saúde em um modelo diferente. E eu diria que isso está acontecendo em tudo. Então, assim, a gente tem a realidade hoje de viver um grande desafio, tá? E falta um pouco hoje, na minha percepção, de discussão como sociedade mesmo, do pacto social. São duas palavras importantes. Entender o que nós, enquanto sociedade, queremos. E aí a gente falou de leis. A Câmara dos Deputados, especialmente a Câmara, é a caixa de ressonância da sociedade. Então o parlamentar ele precisa entender o que a sociedade está trazendo como ressonância e produzir uma legislação, no nosso caso, que seja sustentável. E esse é um desafio grande. Responda esses anseios. Então, assim, a gente viveu recentemente na 14387, ainda antes da 14454, a discussão da incorporação, do processo de incorporação de medicamentos pela ANS. Então, assim, a gente teve primeiro uma lei lá da senadora Ana América dos antineoplásicos, que foi revisitada na 14387. E essa foi uma discussão tensa no Congresso. Hoje nós temos uma incorporação dinâmica. Ela tem prazos, são os menores prazos do mundo, né? A gente tem 180, 120 ou até 60 dias no caso de incorporação pela Conitec. Na sequência nós tivemos uma discussão que é a 14454, que veio oriunda de uma ressonância de um anseio da sociedade a partir de uma discussão no STJ, que foi a discussão dos transtornos globais de desenvolvimento, especialmente o TEA, né? O autismo, que acabou culminando na Lei 14454, que foi muito pouco discutida. Ela veio como um reflexo muito grande no período eleitoral, que a gente acabou não tendo uma discussão técnica, que hoje a gente produz como resultado uma insegurança por parte de todo o setor de saúde suplementar, por falta de um protocolo mais definido. E esse é um desafio. Aliás, a gente vive esse desafio nesse momento. Você tocou num ponto que eu acho bem relevante, que é a questão de como o Congresso ressoa à sociedade. E é muito complexo ter discussões mais técnicas, porque a gente está falando de um setor que tem uma necessidade específica, um setor cuja demanda, a gente está falando de uma demanda de vida e de saúde, que as pessoas colocam como item número 1, né? E a gente está falando de um tema, né, de como pagar a conta da saúde, que é uma questão que não é um problema brasileiro, é um problema internacional, né? Todos os países buscam essa sustentabilidade para se pagar, como diz bem o Anderson, a saúde não tem preço, mas ela tem um custo.
Como você imagina, qual é o maior desafio nosso como setor para formar e fazer os nossos parlamentares e a nossa sociedade entender a complexidade desse processo de pagamento de conta na saúde, um setor que tem inflação acima da média, um setor que tem surgimento de novas tecnologias o tempo inteiro e que as novas tecnologias, diferentes de outras áreas, ela não necessariamente barateia custo, muito pelo contrário, às vezes ela até aumenta. Como construir esse diálogo, Fred? Então, acho que o grande desafio é esse, construir esse diálogo. Mas como é que a gente faz isso? Acho que o primeiro é indo para dentro do Congresso. É importante que a sociedade participe de um debate técnico. Então, eu estou falando das entidades das operadoras, dos prestadores, de paciente, os especialistas, né? E aí a gente tem, seja na área jurídica, para mostrar como é complexa a judicialização e como ela contamina o setor. Mas o principal é que a gente tem que enfrentar e entender o que a sociedade quer. Não adianta a gente imaginar hoje que a gente vá pensar em limitar acesso. A discussão não é essa. É em como dar e financiar esse acesso de forma sustentável. E aí vem um desafio. Então, assim, a gente tem o que a gente chama daquela mensalidade do plano de saúde. A mensalidade é aquilo que é ordinário, é aquilo que é o risco previsível que a gente fez lá atrás. Imagina, a gente está falando de 98, então a gente tem uma realidade hoje, que estamos em 2023 e é completamente diferente. Será que esse modelo é um modelo que vai financiar esse acesso de hoje? Acho pouco provável. Então, assim, será que não está na hora da gente pensar formas mais elaboradas para financiar esse acesso que representa um risco sistêmico de sustentabilidade? E o que eu estou querendo dizer com isso? A gente teria mensalidade naquilo que seria o ordinário, e aquilo que possa representar um risco sistêmico, e aí eu acho que nem é o legislador que tem que dizer o que é esse risco, é a agência, a ANS, que é o órgão regulador. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? De forma bem objetiva, se uma terapia que possa, o risco sistêmico, que a ANS diga, olha, o que for acima de R$1 milhão representa um risco sistêmico. Então a gente vai ter que pensar num fundo, por exemplo? Será que faz sentido pensar num fundo? Se for, eu acho que a gente tem que participar desse debate. Por quê? Que é, a partir dessa ressonância de ampliação de acesso, a partir dessa ressonância que a gente tem que dar cada vez mais, a gente tem que encontrar formas modernas, equilibradas, para trazer esse financiamento. Trazendo, inclusive, compartilhamento de risco, por que não? Eu acho que o compartilhamento de risco, seja com a indústria, seja com o prestador, a gente possa dividir, mas principalmente olhando para entregar esse acesso que a sociedade espera. E você trouxe um ponto, especialmente quando a gente olha para terapias de alto custo, que esse é um desafio que não é só da saúde suplementar, também é do SUS, porque dependendo do tipo de tratamento, às vezes você pode comprometer, por exemplo, todo o orçamento de uma prefeitura. Não são só as operadoras de saúde que sofrem com essas novas terapias muito avançadas e com custo muito fora da curva. Mas aí agora, puxando um pouquinho, eu queria que você contasse, a gente sabe que a Unidas, ela nos últimos anos tem feito um trabalho muito integrado com a Abrange, com a Fena Saúde, com as outras entidades do segmento, e que isso é uma mudança de paradigma, todo mundo sentar para discutir exatamente porque o desafio é comum a todos, né? O que eu queria que você falasse um pouquinho? Como você enxerga o futuro do nosso setor? Como o nosso setor vai se reinventar para conseguir seguir sendo relevante para a sociedade, né? Então, assim, olhando para o todo, você que é o homem de relações institucionais e que sabe fazer isso muito bem, como o nosso setor pode expandir todas essas discussões que a gente tem para além dele, para a gente ser sustentável? Vamos lá. Bom, primeiro sobre a Unidas. Eu fico feliz de estar aqui porque antes de trabalhar na Abrange, eu trabalhei na Câmara durante muitos anos. E lá, naquele momento, eu pude ajudar a Unidas a aprovar algo que foi bem importante, que foi a discussão do artigo 34, que foi aquela questão da segregação de CNPJ, tudo. E assim, foi um momento que foi muito legal ter participado, porque eu pude entender um pouco mais o que representava aquilo para a autogestão, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto. Quando a gente olha esse trabalho integrado, que eu chamo de 5 entidades de saúde suplementar, né? A gente está falando da Abrange,
A gente está falando da FenaSaúde, a gente está falando da Unidas, a gente está falando da Unimed e da Santas Casas, da ACMB. Porque a gente tem hoje uma importância muito grande, as pessoas muitas vezes não enxergam, só quem vive, que é a importância dos planos filantrópicos e as operadoras filantrópicas. Eu acho que é isso, a gente precisa reunir e levar até o Congresso Nacional. Eu estive agora, essa semana, no evento da Unimed do Brasil, tá? Lá em Brasília, a 52ª Conferência Unimed, e lá naquele momento o presidente Arthur Lira fez uma fala importante. Ele disse que nenhum projeto de lei será colocado em pauta antes de uma discussão com o setor. Então eu acho que aqui é uma oportunidade. O presidente da Câmara entendeu que é importante debater, então que a gente não vai entrar, como aconteceu no passado, para uma votação sem esse debate. Eu acho que essa é a oportunidade. Então agora a gente tem um dever de casa, que é um dever de casa de mostrar aqui, enxergar o que tem no Congresso tramitando, fazer uma análise disso e levar para os parlamentares para dizer, olha, isso aqui representa um risco. Nós temos 50 milhões de vidas, vamos arredondar, hoje saíram os números da ANS, e assim, o que eu fico feliz é que a gente vem crescendo. Agora, será que nós vamos crescer? Podemos continuar crescendo? Depende do que a Câmara e do que o Senado vai fazer. Eu acho que esse é o momento de levar com equilíbrio e com técnica, com estudo, mostrando, olha, representa risco se a gente aprovar nesse formato. A gente precisa encontrar um modelo que seja sustentável e a gente precisa encontrar um modelo que garanta o acesso. E a nossa missão sempre será acordar de manhã e entregar acesso. Perfeito, Fred, eu agradeço pelo seu tempo, pela sua participação aqui e parabéns pelo seu trabalho, que eu sou fã, particularmente você, é excelente, sempre ajudando toda a saúde suplementar, não só abrange, a evoluir, melhorar e fazer com que os nossos parlamentares compreendam as nossas necessidades e criem regras e leis que sejam boas para todos, especialmente para o beneficiário. Te agradeço pelo seu tempo e agradeço a você que está acompanhando essa segunda temporada do M3BS Talks Unidas, direto de Salvador, no nosso 26º Congresso. Muito axé e até o próximo vídeo. Obrigado.